Fala galera, tô aqui na casa do Rubens Gomes hoje, em Orlando. Prazer te ver de novo. Até que enfim, né, Matheus? Nossa, assim, a gente tá no ensaio aí de uns 3 anos Foi, desde que eu vim pra cá, né? de se encontrar. Pra quem não sabe, o Rubens é coach. É difícil a galera não conhecer o Rubens hoje, porque você tá acompanhando o Caio, Sardinha, uma porrada de gente, né? Sim. Mas fala um pouquinho do seu trabalho, se apresenta pro pessoal no canal da Dragon aí. Oficialmente é a primeira vez que você tá aparecendo, né? É isso aí. Galera, saudação, obrigado pelo convite aí, cara. Sempre bom, né, bater um papo sobre bodybuilding. Eu trabalho com fisiculturismo há 15 anos, desde 2003, então comecei preparando inicialmente a Dora, né? Aí o Matheus foi o meu segundo atleta, chegou na academia procurando iniciar no fisiculturismo mesmo com 17 anos, né? Você 17 anos. 17 anos. E ali a gente começou um trabalho. Depois disso ele participou realmente do alicerce da Overall Team, que é a minha equipe. E depois disso ele viu tudo acontecendo na minha vida, né, Matheus? Ficou 10 anos trabalhando junto. 10 anos, mano. 10 anos trabalhando junto. A gente, caminhou, viveu uma parte bem difícil do esporte, né? Bem difícil do esporte. E uma parte da nossa vida a gente teve que afastar nosso trabalho. Rubens caminhou para um lado e eu para o outro. E hoje encontrou de novo melhor, né? O bodybuilding chama de novo, né? Ele aproxima os iguais. Hoje a gente se encontrou de novo e tá melhor. Então a gente vai fazer aqui um vídeo para vocês de perguntas e respostas. Eu abri no meu Instagram, mas deu umas 500 perguntas. Tem pergunta aqui que não dá nem pensar em colocar. Tem pergunta que não dá nem para pensar. Mas também se for aparecendo alguma dúvida, eu vou passando pra galera. Demorou. Tá? Então, tá preparado, né? Porque vamos lá, o pessoal cara. não perdoa, não. Não, tô aqui pra colaborar. O que eu puder ajudar vocês aí vai ser um prazer, pô. Então vamos lá. Essa aqui é interessante. Tem poucas mulheres que seguem a gente no canal, a gente quer aumentar isso, mas eu nunca vi nenhuma resposta sobre o assunto, então eu decidi escolher ela. Mulher, quando está naqueles dias, ela deve manter o mesmo treino e dieta ou ela deve alterar? Puta, legal, cara. Demais. Muito legal. Bom, a primeira característica, cara, de atletas, mulheres, é que elas têm amenorreia. É a primeira característica. A mulher para de menstruar quando ela está numa determinada fase da preparação por conta do percentual de gordura baixo e por conta do uso de alguns ergogênicos. Essa é a primeira coisa. Então, isso acontece principalmente porque na ausência de um percentual de gordura ok, o corpo ele declina a produção de estrógeno e progesterona dele, tá? Sem contar que algumas das substâncias que são usadas são inibidoras também dessa produção. Então, uma vez que a mulher não tem a produção aumentada de progesterona e estrógeno, não tem por que ter alteração alguma. A maioria das meninas, inclusive, tem a sensação de como se fosse menstruar, mas não menstrua. Sim. Porque o corpo dela está trabalhando normal. Mas ela se sente fraca do mesmo jeito? Vai se sentir, vai ter as compulsões alimentares do mesmo jeito, só que como elas não têm mais o pico, a alta concentração de progesterona e estrógeno, então elas não têm a menstruação, porque a menstruação em si é nada mais, nada menos do que escamosidades que são liberadas da parede do corpo da mulher ali internamente, que não foram fecundados, né? Então no final lá da fase lútea, quando não teve fertilização, a mulher não engravidou, ela libera aquilo, então é o corpo dela expelindo alguma coisa. Uma pessoa normal, uma mulher normal, ela deveria mudar um pouco na fase folicular dela, que é o primeiro de 1 a 14 dias. De 1 a 14 dias, se ela tem o ciclo menstrual dela reguladinho, é uma fase em que ela pode normalmente dar mais porrada no treino, porque as produções de estrógeno e progesterona estão um pouco menores, você entendeu? Uhum. Então ela consegue lidar um pouco melhor com uma quantidade maior de alimento na comida dela, o metabolismo fica um pouco mais rápido, mas tudo isso, gente, são coisas assim muito pequenas, são detalhes. Não vale a pena você ter 2 dietas, não vale a pena. Vale a pena só você entender que a fase que você tá permite talvez um refeed, entendeu? Que você vai tolerar melhor um furo, você entende? Do que numa fase em que você tá com seus hormônios lá em cima, já tá tendo uma retenção enorme e tal. Então um estudo recente até que eu li, não é um estudo científico, mas é uma análise rápida de um pesquisador aqui americano, que ele mostra que a compulsão da mulher gerada nessa fase aí, né, principalmente na fase lútea e tal, que é quando a mulher está com os hormônios aflorados e tudo, ela normalmente é compensada também por uma queda de apetite por comida do dia a dia. Então a mulher ela fica louca para comer um doce, mas ela não quer comer o arroz e feijão dela, entendeu? Ela tem uma inanição e que isso impacta pouco.
Que isso Então, diminui isso- muito mais a qualidade da É alimentação que a do gente que a que é homem quantidade. não entende, mas não é uma frescurinha. Não, não é frescura, cara. Não é frescura. Não é frescura porque, bom, a gente sabe. A gente é guiado pelos nossos hormônios. Um homem que está com uma produção baixa de testosterona sabe o quanto é ruim. Né? Um cara que está fazendo uma TPC que declinou a testosterona dele sabe o quanto é ruim. A mesma coisa acontece com a mulher. Quando tem uma enxurrada de progesterona e estrógeno na corrente sanguínea da mulher, vem retenção, ela tem uma hipoglicemia muscular, a célula fica mais difícil, ela gera uma resistênciazinha à insulina, então o sangue dela fica cheio de açúcar, mas o músculo fica vazio, Sim. que ele não capta do mesmo jeito. Então você tem fome celular, não é igual do diabetes, tá? Mas é um sintoma muito parecido. Então você tem aquele craving, que a gente chama, vontade de comer açúcar. Tá, então não é válido ficar alterando o treino, a Não. dieta, pode manter a mesma coisa. Pode. Só um detalhezinho ou outro, às vezes, que... Tudo isso que eu falei vale a pena ser entendido pela mulher para ela saber o que ela está passando. Sim. E não para ela usar isso de muleta para comer. Se daí não como resolve. desculpinha. Desculpinha, né? porque quando ela está nessa fase de comer mais, é a fase que ela está mais propensa a engordar. Entendi. Ótimo, bem respondido. Segunda pergunta. Essa é interessante também. É interessante fazer um trabalho para ganho de massa muscular se meu percentual de gordura está alto? Essa é contraditória, mas talvez você tenha a mesma linha de raciocínio do que eu. Sim. Né? O que você acha? Eu acho que não é interessante. Legal. Não Porque é interessante. antigamente, você vai lembrar bem, o nego chega gordo, você fala, já que tá gordo, vamos encher de músculo. Eu quando eu tinha 19 anos, 20 anos, eu fiz um off de 122 quilos. Sim. Né? É o Com peso- celulite no posterior, tudo. É mais pesado que eu tô hoje. Eu lembro que eu brincava assim, gordo, eu falava, mas olha aqui, ó minha pele A aqui, pele ó, tá tá fininha. marcando aqui. Né? Tava, Só o pescoço fibrava. né? tava nada, e quando eu ia baixava pra 90 quilos. Sim. Né? Então, Você disse tudo, cara. É uma ilusão. É uma ilusão. Eu vejo que o bodybuilder jovem, ele tem essa tendência a buscar tamanho acima de qualquer coisa. Ele quer ficar grande, cara. Ele quer pesar 3 dígitos na balança logo e tal. E de que vai adiantar isso se depois você tem que perder 25, 30 quilos para competir? Né? Não vale a pena, é uma força muito grande, você tem que fazer. Quando eu comecei a trabalhar, eu admito que eu pensava assim, já que o cara tá gordo, vamos fazer ele ficar grande primeiro, depois de seca. Só que não é muito assim. Se você for pensar, de novo falando em estrógeno, em hormônios femininos, toda vez que você sobe seu percentual de gordura, se ele estiver muito alto, você tem uma ativação maior também da produção de hormônios femininos no seu corpo. É só a gente ver, por exemplo, na adolescência, um rapaz que fica gordinho. sim. Normalmente ele tem o quê? Ginecomastia. Você entende? Então, se você pensar que o percentual de gordura alto, ele favorece para que você tenha o percentual de gordura cada vez mais alto, colocar um cara em booking nessa época é empurrar o cara da ladeira, cara. E gordura não vira músculo, né? E ali geralmente é muita água. E a gente fazia no começo off muito gordo, né? Tipo, Muito, cara. e assim... Tomava malto de suco. Nossa, velho. Toda refeição eu tomava, eu acho Copo que de malto. 1 quilo de malto por dia. Sim, eu fiz escadora, Não, porra. tem- Mulher, velho. Nossa, velho. Desculpa, gente. Eu já fiz isso. É errando que a gente vai Sim. aprendendo, né? Mas assim, então eu acho que não é válido, você, se você tá com percentual de gordura, eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Se eu vejo que já não tá aparecendo um pouco de definição, Sim. eu seguro o pé, Exato. vou ajeitando, eu tô vendo os gomos de abdômen de novo, aí eu já É. começo a aumentar um pouco as calorias. O ponto é o seguinte, os caras, as meninas, enfim, mulher é até pior. Mas, eu vou fazer um book porque eu não tô no tamanho que eu quero. Cara, esse dia nunca vai chegar, tá? Você nunca vai estar do tamanho que você quer. Segundo, que é como o Matheus falou, se você não tem condição atlética, não esqueçam que o bodybuilding é exatamente a soma dos fatores. Se você não tem condição atlética, não adianta você colocar peso. Você fica muito perto de ficar desestimulado, porque você não vê um corte no seu corpo, você perde a densidade, porque a gordura é um inimigo da densidade, né? Você não vê a visualização dos relevos do jeito certo. Você dá pump, acha que você tá um monstro, tira a camisa, não aparece nada. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu trabalho com um cliente, sendo atleta ou não, é regular um percentual de gordura dele. Porque a premissa de quem quer fazer um booking a partir de um percentual de gordura alto é que a gordura é o metabólito que faz com que a gente tenha produção de hormônio anabólico no corpo. E é verdade. Porém, para a gente ter uma condição saudável para que isso aconteça, eu posso ter 12% de gordura que vai acontecer. Uhum. Você entendeu? E um cara com 12% de gordura tá num nível atlético bom. Sim. Tá legal. Então você acha que
é um percentual legal de se manter. Eu diria, cara, que de 10 a 14% para homem é uma condição bacana de bulk. E mulher? Mulher de até 19%. Sim. Até 19%. Lembrando que quanto mais experiente a atleta, menor tem que ser esse percentual. Uma menina que está começando agora, ela vai entrar numa casa de percentual estético dos 19 para baixo. Até 19% ela pode apresentar uma dismorfia causada por um acúmulo de gordura em abdômen, glúteo, coisa e tal. Com 19 para baixo já ganha um desenho diferente. A mulher consegue chegar num percentual de gordura compatível ou que o homem consegue chegar? Não. 100%. É antifisiológico. Aliás, é uma coisa que é muito discutida hoje, porque tem cara que, né, vai pra rede, vai pra internet e fala, eu tô com 3%, 2% de gordura. Não tem como. Não tem como, né? Não tem como, cara, porque... Como é que você vive? Não, e mais do que isso, se você pensar que o tecido cutâneo ele tem uma espessura, e que essa espessura ela depende de um perfil lipídico, porque o que vale lembrar? Quando você queima gordura, você não perde a célula. Uhum. Você não perde a célula gordurosa, ela só murcha, entendeu? Então a quantidade de células gordurosas que você tem no seu corpo foi colocada no seu organismo, foi construída no seu organismo na sua infância, né? Ali até os 3 anos de idade. E o exercício é muito simples, cara. Você pega uma menina, você preparou um monte de menina já também. Se a menina tem celulite e ela seca, ela fica sem celulite, ela pode fibrar o glúteo dela. Quando ela engordar, a celulite volta no mesmo lugar. Exatamente. Você entendeu? Por quê? Porque a célula gordurosa, ela é da pessoa. Tudo que você consegue fazer é adormecer ela e fazer ela virar um papelzinho. Então, só essa concentração de célula, mesmo que ela esteja extremamente morta, desidratada, pequenininha, ela não foi embora. Você entende? Então, não tem como uma pessoa ter 3%, 2%. Sim. Bem respondido. O bom é que a gente pega a pergunta, faz o gancho na outra e assim. Se não segurar, eu fico falando sem parar. O pessoal me conhece também. Eu já me seguro, porque senão a conversa vai para 3 horas. Essa é interessante e é contraditória, porque eu já vi vários tipos de resposta, mas eu queria saber de você. Qual cardio é mais eficiente? O cardio em jejum ou o cardio em outro horário do dia? O cardio mais eficiente é aquilo que você faz, velho. Melhor resposta, lógico. Aquilo que você faz, velho, porque... eu gosto de cardio em jejum, vou te dizer por quê. Ele não é mais eficiente que o cardio que você faz pós-treino, ele não é mais eficiente que HIIT, e aqui tem uma denominação que eles fazem agora, que é o LIS e MIS. O LIS é Low Intensity Steady State, que é aquele cardio que você faz, tipo, dando um rolê com o cachorro. Baixa intensidade, sem você mudar a velocidade e tal. E o MIS é o de intensidade média, você entendeu? Quando você compara atividade em jejum, a primeira coisa que você tem que saber é que se você nunca fez, ele tem que ser de baixa intensidade. Porque o nosso medo é o mal súbito. O mal súbito é um desmaio, que eu digo, né? E, mas eu não sinto nada e tal. Cara, ninguém que vai desmaiar recebe um text message. Ninguém. O cara simplesmente cai e acorda com o nariz ralado. Então eu falo, começa leve. E qual que é a função de um aeróbio em jejum? Primeiro, pela manhã, seu nível de cortisol está alto. E o cortisol, ao contrário do que muita gente acha, ele é um hormônio que tem uma função positiva no seu corpo. Porque o catabolismo que ele gera também ocorre nos lipídios, nas células lipídicas. Então você pode beneficiar esse pico de cortisol pela manhã, fazendo com que ele queime gordura. Nós mesmos usamos uma primeira refeição à base de proteína e gordura com o intuito de alongar um pouco o cortisol. Não colocar carbo na primeira refeição. Você entendeu? Não é que é o certo que você tem que fazer isso a partir de agora, é uma estratégia, tá? Então, o que eu vejo é que o aeróbio em jejum, ele gera uma condição enzimática favorável para o seu corpo aprender a lidar com a baixa intensidade. Porque nós aqui nesse momento estamos fazendo oxidação. A gente está usando oxigênio para gerar energia. E como a gente não está fazendo esforço, eu não estou gastando glicogênio muscular. Ou estou gastando muito pouco. O que eu estou fazendo é aproveitando esse oxigênio para fazer com que as minhas células de gordura sejam gastas para fazer minha manutenção basal. Quando eu faço aeróbio em jejum e trabalho em baixa intensidade, eu ensino minhas enzimas a fazer isso com mais eficácia. Então eu sinto uma potencialização disso. E tem um efeito mental muito bom, cara. Porque as pessoas que começam a fazer exercício pela manhã, seja aeróbio ou não, elas relatam ter um dia muito mais produtivo. Então eu acho que esse pico de cortisol tem um pouco a ver com isso também. Sim. Então não se queima mais gordura no aeróbico em jejum. Não existe comprovação científica disso. Tá, ótimo.
Eu tenho o mesmo pensamento, mas eu não me sinto bem em aeróbico em jejum. Eu já acabei com preparação de atleta colocando aeróbico em jejum, cara. Eu já falei assim, não, pô, vamos fazer aeróbico em jejum. Eu tentei forçar. E não era bom pra pessoa. Eu tentei forçar, não é uma coisa que me agrada. E você sabe como que eu sou. Eu gosto de fazer o que o cara passa. E mesmo. E não é que é sair, eu gosto de sair da minha zona de conforto, só que tava me causando muito mal-estar durante o dia. Sim. Depois eu não treinava direito, não fazia as refeições direito. O que eu presumo que possa ser? Você tem um volume de massa muscular grande. Normalmente caras que são heavyweight e tal, eles têm uma depressão de glicogênio de reserva muito alta, você entendeu? O basal de vocês é muito alto, é muito grande. Então vocês acordam pela manhã varado de fome. Sim. É diferente de uma pessoa normal. Você pega uma menina que compete biquíni, a menina faz jejum até meio-dia, 1h da tarde, tá tudo certo, você entende? Você pega um gorila, um cara gigantesco, é mais difícil. Sim. Então você tem que respeitar individualidades a todo momento nesse esporte, não tem como. Não tem receita de bolo. Não existe. Peraí, deixa eu só ver se tá filmando. Imagina se não tá. Não, tá. Tudo certo. Essa é boa também. Devo alterar os macros e calorias em dia de descanso? Puta, cara, essa eu recebo sempre, hein? Sempre. Eu sei... acho que tem muita gente que erra aí. Cara, eu não vou nem dizer que é errado, cara, mas eu vou colocar o meu ponto de vista, tá? Porque isso é uma coisa que eu entendo, tem pessoas que defendam e tal, mas isso tá disseminado de um jeito muito errado, cara. Porque... a pessoa, eu vou descansar, vou fazer meu off amanhã. Por que vocês acham que tem um off na sua planilha? Aquele normalmente é um ponto de recuperação. É um ponto em que eu acumulei tanto estresse físico no meu corpo que eu ponho um ponto de recuperação. E aí no dia da recuperação você priva seu organismo de nutriente? Qual o efeito que essa recuperação vai ter de fato? Você estaria causando estresse para ele, mas de outra forma. Exato. Você entendeu? É o estresse metabólico. Então, o que eu normalmente vejo é que se você está numa oscilação de carbo e o seu low carb caiu num dia off, porque faz parte da ciclagem de carboidrato do carb cycling, ok. Agora, não é porque, hoje eu não fui na academia, eu vou comer menos. Cara, de novo, esse descanso tem um porquê. Ele é para te recuperar e muitas vezes eu fazia o refeed dos meus atletas no off. Meu caso. Você lembra? Eu sempre fiz assim. Então... porque o refeed, cara, é assim, é no dia que você tá mais tranquilo, que você não vai treinar tanto, que você vai fazer só um cardiozinho, ou que você, sei lá, vai fazer um alongamento, uma coisa mais light, você aproveita pra encher. E você, pra encher o tanque, pra você ter energia pro resto da semana. Você quer ver outro erro, cara, que eu acho que tá um pouco atrelado a isso? Rubens, qual que é a minha refeição pré-treino? Qual que é a minha refeição pós-treino? Não é a pergunta, mas eu acho legal falar isso aqui. Primeira coisa, refeição pré-treino. Pensa uma pessoa hoje que é vítima dessa sociedade que odeia carboidrato. Porque é o que acontece. Né? Tem uma parcela de pessoas que odeia carboidrato. Aí a pessoa fala assim, a única refeição que você vai comer carboidrato é no seu pré-treino. Tudo bem. Aí você cria uma condição metabólica totalmente desfavorável para esse indivíduo, para ele metabolizar carboidrato, porque ele não come nunca. E o seu corpo, acredite, ele vai perdendo a habilidade de metabolizar determinada substância. Só você ficar um tempão sem comer pizza, por exemplo, fica na dieta limpa o tempo inteiro. O nego fura a dieta, acontece o quê? Passa mal. As enzimas digestivas não estão mais acostumadas, a flora não está mais acostumada a receber. Então o que eu vejo? A pessoa que normalmente ela faz isso, ela fica totalmente privada de carboidrato, e ela faz uma refeição de carboidrato. Quem falou que esse carboidrato vai te dar alguma energia, cara, na hora? Não, mesmo porque vai ser antes do treino, não vai dar nem tempo. Cara, vai estar no seu estômago, velho. Não vai dar nem tempo. Com chance, você fez uma digestão, uma pré-digestão dele, começou a absorver ele e ele vai estar na sua corrente sanguínea. E lembrem-se que o que nós usamos no treino é o glicogênio que está dentro dos nossos músculos. E a ressíntese dele vai sendo feita aos poucos. Então, no que eu confio? Em criar uma alça nutricional positiva para que o cara possa treinar em todos os momentos. Eu defendo muito, por exemplo, uma linha que chama Carb Tapering, que o indivíduo ele começa comendo uma quantidade de carboidrato maior depois da primeira refeição e ele vai caindo ao longo da noite até chegar de novo numa refeição com baixo carboidrato antes de dormir, ou nenhum. Porque isso vai fazendo com que o cara tenha uma alça de fornecimento cíclica. O cara treina em qualquer horário. Não que você deva treinar em qualquer horário. E se o cara for treinar no primeiro horário do dia? Pode ir até em jejum, cara. Até em jejum. Mas daí, choque. Vamos supor, na primeira refeição, na última refeição, seria interessante ele colocar carboidrato para ele acordar com energia? Talvez sim. Boa.
De novo, o glicogênio que você vai usar, a energia que você vai produzir no treino, ela é fruto do que você fez em dias seguintes, de como você gerou essa demanda de glicogênio. Se você é um cara que gasta muito, vamos supor que você treina com muita intensidade, a sua capacidade de comportar glicogênio no músculo, ela aumenta, entendeu? Não é uma coisa absurda, mas ela aumenta. Mais do que isso, a ressíntese também aumenta. Então, se você vai fazer treinos logo pela manhã, é muito comum você ver, por exemplo, o exército americano, cara. O exército americano faz os caras fazerem treinamentos vigorosíssimos, e a gente tem um amigo no exército americano, em jejum. Em jejum. Por quê? Porque você não vê um leopardo que vai caçar uma presa, fazer uma refeição antes. Ele está caçando para comer. Ele está em privação energética. Sim. Então essa coisa de, você precisa de tantos gramas de carboidrato e não sei o que e tal... Isso é uma coisa que está muito mais ligada à indústria, no final das contas, do que à fisiologia no real sentido da palavra. Eu vejo pessoas treinando em jejum de uma forma grotesca, bizarra, de forte, e vejo caras que se dão melhor fazendo uma refeição pós-treino. Então, a melhor coisa nesse sentido não é você se posicionar a favor ou contra, é você interpretar o indivíduo. Porque no final das contas, a gente que estuda nutrição, a gente não estuda a comida, eu estudo o indivíduo. Entendeu? A individualidade biológica de cada um, né? Então não tem o certo e errado, né? Não, cara. Eu até costumo dizer que se tem algo que tá bem errado, você fazer o cara consumir todo o carboidrato dele do dia antes de treinar. Sim. Eu prefiro distribuir isso, o cara ter uma vida melhor. Vamos lá. Meu metabolismo é muito acelerado. Como fazer para desacelerar ele um pouco? Porra, deve ser de um cara que demora para ganhar peso, né? Deve. Eu não faria isso. Eu não Quero ver você falar agora. Desaceleraria o seu metabolismo. Porque, a não ser que você tenha uma patologia, a não ser que você tenha um hipertireoidismo, eu não desaceleraria. Agora acertei, mais ou menos, mas... o que acontece é o seguinte, você tem produções anormais de alguns hormônios, seu metabolismo consegue digerir alimentos com mais velocidade e tal. Isso pode ser uma propriedade que joga a seu favor. Se você for lembrar, por exemplo, que os maiores atletas da história foram bem magros na adolescência e infância, isso é algo que as pessoas têm que levar em consideração. O que eu vejo é que o impacto do treinamento tem que ser colocado na intensidade correta. A maioria desses caras tem uma predileção por exercícios de mais vigor, como de mais potência, como crossfit, futebol, coisas do tipo. Aí eles não vão mudar o metabolismo dele nunca. A única forma do cara impactar o metabolismo dele, para fazer com que o metabolismo rápido jogue a favor dele, é treinando musculação, puxando ferro. Você entendeu? Porque os picos hormonais são maiores e toda vez que você tem uma produção melhor, otimizada, de testosterona, de insulina, que são hormônios altamente anabólicos, você consegue captar nutrientes e guardá-los no lugar certo. Agora, esse cara sempre vai ser refém de interrupções. O cara parou de treinar, vai perder tudo. Ao passo que um cara como eu, por exemplo, que tem um metabolismo mais lento, ele engorda. Não é interessante o cara fazer alguma coisa para... Eu não usaria estratégias para... Mas eu vou citar um exemplo. Por exemplo, eu estava com uma dieta com várias refeições durante o dia e meu peso não subia. Eu mantive a mesma quantidade, espacei um pouco mais elas e mantive a mesma quantidade no fim do dia. E também, junto, eu comecei a dar estímulos diferentes. No treino, comecei a trabalhar com mais cargas e fazer treinos menos metabólicos. E meu peso voltou a subir. Sim. Nesse caso é válido? Muito válido. Aliás, essa estratégia é bem inteligente, cara, porque outra coisa que eu vi que eu errei muito como preparador é que eu usava o fracionamento alimentar para tentar impulsionar o metabolismo das pessoas. E você cria, na verdade, uma faca de dois gumes. Porque uma coisa que poucas pessoas dão atenção é para o trato digestório. Você entendeu? O trato gastrointestinal, ele é o coração do bodybuilder. É lá que você assimila todos os nutrientes. Eu sei muito bem disso. Né? Você teve vários problemas já, e você estava contando que você descobriu que é H. pylori e tudo. Que é uma coisa teoricamente simples, né? De cuidar. Demorei anos para descobrir. E eu vejo que as pessoas dão pouca atenção para o trato gastrointestinal, que é o coração do bodybuilder no final das contas, que é por onde você absorve os nutrientes e tal. O fracionamento ele é inteligente, cara. Eu tenho uma desconfiança, estudando algumas metodologias dietéticas, de que o ser humano não foi feito para fazer refeições, ter um período prandial muito grande,
Você entendeu? Comer numa janela, por exemplo, de 18 horas, como a maioria faz. O cara acorda, come, vai comendo até meia-noite antes de deitar, porque ele não quer catabolizar e ele morre de medo, sabe? E eu vejo que a gente começa a ter um monte de problema associado à digestão, coisa do tipo. Talvez eu tenha criado um pouco isso. Pode ser, a H. pylori não tem nada a ver com isso, Não, mas sim, o bodybuilder ele tem uma tendência a mas se levar para isso. A H. pylori não era só o problema, né, que eu tive, né? Teve outras coisas, né? Uhum. Mas eu sempre fui assim, acordava, comia, ia dormir, e a última refeição já deitava. Sim. Cara, eu acho que você chegou a fazer isso também. Teve uma época que... Acordava pra comer. Acordar pra comer, madrugada, o cara põe o relógio de 3 horas pra Eu comer. deixava um shake Puta, de massa do meu lado pronto. Meu dormia, Deus. colocava pra despertar e acordava. Sabe? Eu conheço aqui bodybuilders profissionais aqui que fazem 3, 4 refeições por dia. Sabe? O cara prefere comer bastante, faz um amparo legal, toma enzima, toma probiótico pra cuidar de toda a flora intestinal. Então, eu não desaceleraria o metabolismo, não faria ele jogar a favor do indivíduo, né? Uhum. Fazendo treinos muito intensos, fazendo um fracionamento de comida do jeito certo, mais espaçado, mas não trabalharia para isso. Ótimo. Vamos para mais uma. Essa é boa. Modulação hormonal é rival ou aliada à saúde? Aliado, cara. Aliado. Modular o hormônio. Você está pensando em otimizar a produção de algum hormônio que por alguma razão não está sendo produzido do jeito certo e tal. É que no Brasil, cara, se o hormônio você entrou pela porta dos fundos. Se você né? falar de hormônio, mas todo mundo toma, a mulherada toda toma Sim. anticoncepcional. Anticoncepcional tudo bem, T3, T4 para quem está querendo emagrecer, que o endócrino passa tudo bem, você entendeu? E a lista vai embora, né? O que eu percebo, cara? Infelizmente, o hormônio, o esteroide anabolizante, ele entrou pela porta dos fundos no Brasil. Ele entrou pela academia, de um jeito informal e tal. Se você for ver os estudos de ponta hoje, conduzidos, você vê testosterona tratando, assim, desnutrição nem se fale, né? Mas eunucoidismo, a Masteron, a Dora, inclusive, estava pesquisando esses dias um estudo super bacana no tratamento de câncer, sabe? Alguns hormônios, alguns esteroides são para o tratamento de AIDS. Então, a função benéfica dela é inegável, por isso ela é produzida pela indústria farmacêutica. Uma vez que eu vejo profissionais no Brasil, médicos e tal, que estão estudando isso, estão entrando cada vez mais nesse segmento, nós todos temos a ganhar, porque a gente precisa depender cada vez menos do achismo, desse tipo de coisa. Então, é claro que o bodybuilding ainda está longe da concepção da maioria dos médicos que estudam medicina esportiva. Mas eu tenho certeza que quanto mais eles se aprofundarem nisso, mais nós vamos ser agraciados com isso, né? Agora, um indivíduo de idade média, você pega, por exemplo, um cara como eu, nunca fui atleta, você sabe. Eu errei por muito tempo na minha vida ficando obeso, né? Pesei 130 quilos. Os meus hormônios todos declinaram. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu perdi ainda mais peso, eu cheguei a 92 quilos. Eu tava ridículo. Eu era um magro com barriga, entendeu? Que, não tinha memória muscular, porque nunca tive um grande tecido muscular, mesmo sendo treinador. E a reposição hormonal me salvou, cara. Salvou meu trabalho, salvou meu humor, salvou tudo. Não, muda tudo, né? Porque Muda tudo. O cara tem uma baixa testosterona, o cara não consegue viver. Sim. É a saúde do homem. Com certeza. E as pessoas às vezes se apoiam no seguinte, mas o cara ele começa, depois ele toma gosto, ele acaba exagerando. Aí a gente tá falando de outra coisa, né? Agora, é fato, um cara que experimenta ter ação de testosterona no corpo, que produz mais, que aumenta a massa muscular, que o cara tem mais potência sexual, o cara vive melhor, tem mais alegria. Você acha que esse cara vai parar de usar? Exatamente. Você entendeu? Não tem como. E outra coisa interessante, o médico que cuida de mim aqui, ele é um cara que cuida de lutadores do UFC e tal. E quando eu fui fazer meu tratamento, eu falei, o senhor tá me passando essa testosterona aqui e tal, por quanto tempo? Ele olhou pra mim e falou assim, for life, pra toda a sua vida. Você não precisa parar de tomar nunca mais essa dose aqui. O que a gente vai fazer é medir os seus exames, ver os seus marcadores e aumentar ou diminuir. Acrescentar uma coisa ou outra. Então eu vejo com muito bons olhos, não só por estar no meio do fisiculturismo, o que seria tendencioso, mas como profissional da área de saúde mesmo. Vamos para a próxima. Essa é mais para atleta, mas serve para vários tipos de segmento também. Como evitar o rebote num período pós-competição? Que é uma, não só pensando na parte
estética, mas para saúde também. Sim, eu acho que é o momento mais perigoso que o atleta passa. Eu já teve vez que eu vim competir fora do país e eu voltava e enfiava o dedo na canela assim, ó, demorava para voltar. Eu vou morrer. Vou morrer, porque tipo, como que eu vou tirar toda essa retenção? Porque você sai comendo igual um búfalo, aí você se hidrata menos, você não se preocupou em hidratar, isso antigamente, ainda você faz a viagem, que já só viajar de avião já piora, sim. entendeu? Então, pressão atmosférica. Como controlar esse rebote? Cara, isso é até bacana, tomara que tenha muito atleta vendo isso, porque eu vejo um movimento perigoso hoje, principalmente no Brasil, do orgulho que os caras sentem em ter um rebote de 10, de 15 quilos, de 20 quilos, num curto espaço de tempo. E como o Matheus falou, isso é perigoso. Eu sei que, o aspecto físico de 2, 3 dias pós-competição é maravilhoso, cara. Mas, cara, se você botar 7, 8 quilos é até normal. 6, 7 quilos, dependendo do tamanho do cara. Um cara grande põe mais, lógico. Mas muito mais do que isso é perigoso, porque a sua pressão arterial, ela muda muito subitamente, né? E é exatamente essa mudança de pressão abrupta que pode gerar rompimento de tecido, sabe? De artéria, de vaso e tal. É um cuidado que as pessoas têm que tomar. A hiperidratação que você faz, ela favorece a desidratação para o palco. Se o cara induziu isso ainda com algum diurético, uma coisa do tipo, ele forçou ainda mais. Então ele está extremamente debilitado. A partir do momento que ele coloca glicogênio e água e sal, o corpo dele segura a água dentro do músculo, na pele, no interstício. Então ele vira uma esponja, de fato. E esse é o maior problema. Aumenta a volemia, aumenta a pressão. A chave para você fazer um rebote bom é, primeiro, controlar a entrada de sódio. Eu sei que isso é quase impossível, porque o cara quer comer pizza e tem que comer, né? Eu faria uma proteção mantendo alguns diuréticos, se ele pudesse colocar, por exemplo, alguns indutores naturais, e eu não estou sendo demagogo aqui não, é o que eu faria mesmo, colocaria alguns indutores naturais, chás, coisas do tipo, tomando, hiperidratar muito no dia seguinte. E se ele tiver amparo médico, algo que bloqueie a absorção de sódio. Você entendeu? Algo que bloqueie a absorção de sódio para controlar o rebote dele exatamente. E se ele conseguir... Porque tem gente que é desesperado para comer pós-competição. Sim. Eu não fico mais. Sim. Eu fico bem tranquilo. Mesmo porque a gente não precisa mais fazer preparações loucas igual fazia antigamente, porque não fica muito gordo mais. Então, se no dia seguinte ele conseguir, volta pra dieta, se hidrata. Sim. E daí depois que ele Isso. E depois que ele hidratou, ele vem comendo aos poucos. Cenário ideal, tá, Matheus? Vou falar o cenário ideal, que eu sei que é muito difícil do cara fazer isso. Só da competição, vá fazer o seu jantar merecido. Vai comer, cara. Vai comer sua pizza, tomar sorvete, fazer o que você quiser. No dia seguinte, dieta. Acorda, faz um café. Você não precisa fazer dieta de pré-competição, não. Você pode acordar, fazer um pãozinho integral, se você quiser, um queijinho branco, um frios gostoso, come, saboreia, tudo. Vai almoçar, um arroz e feijão, uma carne magra, come com uma salada, uma coisa assim. Come normal, cara. Você entendeu? Não precisa ficar muito desesperado. Não, tipo, sair da dieta, é lasanha na hora do almoço, é pizza à noite de novo, é café da manhã na padaria. É bonito colocar um monte de bolacha, chocolate na cama e deitar no meio, você vai ficar pegando e comendo. Exato. Não, e aí, cara, vamos falar a verdade. O cara sabe que vai dar rebote. O que ele faz? Ele aumenta a insulina, ele quer comer ainda mais, porque ele sabe que o rebote vai colocar massa nele. E de fato o rebote é um momento bom para ganhar massa magra. Só que ele é bom por um longo período, não em 2, 3 dias. Então você não tem que colocar os 15 quilos em 2, 3 dias. Entendeu? Não precisa ficar desesperado. É uma janela muito favorável para você colocar massa. Seu corpo responde bem, mas com calma, né? Então eu tomaria essas precauções. E é um período que eu falo pro pessoal sempre, toma cuidado, porque é um período que a nossa imunidade vai lá embaixo, vai. Né? A pressão a tendência já é subir. Sim. Então você vai comendo igual um louco, hidratando muito menos do que você estava hidratando na sua preparação. E daí aquilo ali é uma bomba. E no final das contas, esse rebote ele é extremamente metabólico e sarcoplasmático, não é músculo, de fato, músculo, né? Então não adianta você colocar muita coisa, que você vai cagar e mijar tudo em alguns dias. E essa pergunta aqui, eu vou fazer uma última minha, e depois tem uma outra aqui que vai ser bacana, que a gente vai ter que responder junto. Mas a última minha é o seguinte, eu fui preparado pelo Rubens há muito tempo, e as nossas primeiras preparações em período pré-contest,
Porque naquela época não era book, cutting, era pré-contest e off-season, né? Sempre foi assim. Não era chique. Né? Não era chique. Então, a gente viveu antes do glamour, né, Matheus? Exato, totalmente. Não tinha rede social pra gente postar. Não tinha nada. Pra você aparecer num lugar, você tinha que ir lá e ser campeão. Tem que ganhar título, é o único jeito. E olhe lá. É. Então, assim, as dietas lá eram muito restritas. Muito restritas. E hoje, eu vejo em preparação os atletas seus comendo coisas diferentes e tal. Eu faço isso. O que mudou do cenário de lá pra cá? O Sardinha tem uma frase que é muito legal. Antes da dieta ser restritiva, ela tem que ser funcional. Eu acho ela bem bacana. Sim. O que mudou pra você nesse Cara, tempo? mudou muita coisa, cara. Essa pergunta é maravilhosa, porque eu sou outro profissional. Como coach, eu sou outra pessoa. Eu acho que o fato de eu restringir tanto a dieta dos meus atletas é porque eu era inexperiente, é porque eu era um cara que eu estava aprendendo ainda. Né? E você sabe bem disso, pegou no começo. Então o que eu sabia? Eu sabia que se você comesse batata ou frango e arroz, Ia dar certo. Ia dar certo. E eu fazia aquilo. Só que no final das contas, a longo prazo, eu tinha atletas que tinham episódios de compulsão grandes, porque o cara não via a hora de comer alguma coisa diferente. Não que você virou compulsivo, isso é o contrário disso, é um cara muito controlado, mas muitos se tornaram. Eu via que eu acabava levando o cara para uma perda vitamínica e mineral muito grande e eu diminuía a vida útil do cara, porque todo mundo que passava por aquilo falava, meu, isso aqui não é pra mim, cara. Né? Quem durou até hoje é aquilo que o cara aguenta o tranco, velho. O cara é radioativo. Não, hoje a dieta pra mim é brincadeira de criança. Sim. Porque o que a gente passava antes era muito difícil. E eu fui abrir meus olhos aqui nos Estados Unidos. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a pesquisar muito o Layne Norton, a gente estava falando sobre ele aqui. E no começo não fez muito sentido para mim essa coisa de dieta flexível, porque parecia bro science, aquela coisa de banheiro de academia. Mas depois eu comecei a entender a ciência por trás daquilo. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a dieta flexível não é você comer cookie todo dia, pizza todo dia, nem nada. A dieta flexível é a única forma de você ensinar alguém a comer hoje, cara. Porque se você tem um cliente de consultoria, você manda para ele uma dieta, ele gruda na geladeira, ele segue aquilo. Qualquer coisa que fuja daquilo buga a mente dele. Ele não sabe fazer mais nada, cara. Soltar o cara num supermercado e tampar o nome da verdura, ele não sabe comprar. Pega um agrião pra mim, o cara não sabe sentir o cheiro de um agrião. Então a dieta flexível ela gera um resgate alimentar. Ele faz o cara ter que ir num lugar e ver o que ele comeu. Deixa eu ver o que é isso aqui. Puta, tem tudo isso de gordura. Meu Deus, nem gosto tanto, vou tirar. Você entendeu? Então você faz o cara ter escolhas mais inteligentes, furos mais conscientes e mais do que isso. Você coloca o cara acima da comida, não abaixo dela. Sim. Que é a forma como a maioria das pessoas estão. Fica refém. Então, não que assim todo mundo deva fazer dieta flexível, se não funciona para você, não faça, mas a evolução do bodybuilding mostrou isso. Se você for pensar nos bodybuildings antigos, os caras tomavam leite, comiam pão, comiam queijo, tudo isso. Sim. Comiam todas as gorduras. A gente assistiu, eu assisti o vídeo do Coleman e fazia minha dieta em casa. E falava, mas que porra. Por que ele come isso ou não? Quando que eu vou chegar nesse nível de poder comer poder comer aquilo lá e ficar com a pele desse jeito? E naquele frango, às vezes, que você cozinhava o frango 3 vezes pra sair toda a gordura, não tinha isso? Velho, a gente cozinhava o frango 3 vezes, o frango ficar branco, com medo de você temperar. E hoje ainda tem muita gente que come comida sem gosto e empurrado. Eu acho que o paladar a gente tem que manter, é uma coisa que mantém com certeza, cara. De novo, né, reiterando, se o cara prefere fazer assim, sem problema. Sem problema. Mas eu vejo que uma pessoa que leva a vida dessa forma, o cara que não tem a fobia de ir num lugar, pedir um prato, uma macarronada, uma almôndega e tal, porque ele sabe que o quanto aquilo custa para a dieta dele, eu acho que ele tem uma sobrevida maior. E é óbvio, um cara que faz dieta flexível, ele não entra na semana da competição comendo salgadinho, furando, nada disso, cara. A restrição ela é necessária na reta final, né? A Dora, essa temporada, ela estava vivendo em dieta flexível, ela se preparou com dieta flexível e até ela tá 13 dias de competir para tentar o Procard dela, e ela foi ontem no japonês, ela comeu o sashimi dela, entendeu? E contou tudo aquilo, sabia que era possível. Se fosse antigamente, eu lembro da Dora, anos atrás, a gente ia no japonês,
E ela comendo, Levava uma marmita. vez até pós-competição minha, e eu tenho vídeo até, Sim. ela comendo marmita. Sim. Comendo franguinho, eu falo, nossa, eu nem se essa fosse a última comida do É. mundo, eu comeria hoje. Mas é que, cara, isso mexia na época com aquele inconsciente do tipo, eu sou foda, É. porque eu aguento, não sei o quê. Quanto mais eu sofrer, eu vou ficar melhor. E não é assim. Entendeu? Porque se você errar pra mais, também é errar. Com certeza. Né? Então, tipo, se você pode, é lógico, se aquilo ali for colocar o seu resultado em jogo, você tem que manter. Exato. Mas exato. se não for colocar seu resultado em jogo, se você souber ser inteligente, você consegue ser feliz fazendo sua dieta. Uma coisa legal, eu ganhei um Procard Tem a agora. parte social, que eu acho que, puta, é o Que a comida tem isso, Porra, né? velho. A comida é reunião, cara, Tudo é amizade. hoje é comida, se for Sim, comemorar. cara. Então, pô, antigamente eu tinha que me trancar na caverna mesmo, porque você em qualquer lugar você tinha que levar sua marmita. Hoje não, você consegue. Se você é adaptar. atleta ou tem um amigo atleta, você já ouviu isso. Eu não vou porque eu tô em dieta. Exato. Né? É triste isso. Meus amigos, nossa, deve querer me matar o tanto de Sim. vezes que eu não ia. E recentemente no Olímpia Brasil, eu fiz a gente ganhou um Procard, né? Eu fiz uma atleta profissional lá, que é a Bárbara, que é nutricionista e segue dieta flexível, que me procurou por isso. Porque falou assim, Rubens, você segue essa linha também e eu queria seguir assim, cara. Tem coisas que eu não vejo por que tirar. E a gente foi, e ela tinha tentado o Procard 2 vezes, não tinha conseguido, conquistou o Procard dela fazendo dieta flexível, cara, na Figure, lá no Olímpia, né? Então, tá aí, os exemplos estão aí, né? E eu acho que tem muita gente que fala assim, mas antigamente era o básico, mas a gente tá aqui para estudar e evoluir. Sim. Mas, cara, pegando um adendo, sempre foi assim. A dieta sempre foi flexível dos caras, não tinha esse nome. Sim. Porque o bodybuilder, ele comia pão, ele tomava leite, ele comia queijo, ele fazia tudo. Nesquik. Só que na reta final ele tinha que ir tirando. Sim. Não tem como. Ele vai limpando. Vai limpando, cara. Você entendeu? Agora a pergunta que vai ser foda responder, velho. O cara jogar no nosso peito. E pra fechar, né? Senão a gente vai ficar aqui. Sim. Já tá grande esse vídeo. Se você pudesse voltar a 15 anos atrás, qual conselho você daria pra você mesmo? Nossa! Já tem que responder também. Eu ia falar assim, não tome insulina e durma. Ai, puta merda. Não ranque os rótulos dos frascos, né? Nossa Você senhora, sabe onde você... mano. Cara, 15 anos, cara. Meu... Puta, meu... 15 Nossa, eu acho que eu daria muitos conselhos pra eu mesmo, né? Já sei, cara, o que eu falaria. Quando eu era mais jovem, eu acho que a gente nasce com uma arrogância natural de quem tá despontando na profissão, que era assim. Eu deitava minha cabeça no travesseiro e pedia pra Deus fazer com que eu tivesse certo. Deus, faz com que eu esteja certo. Faz com que aquela discussão que eu tive, que eu esteja com a razão. Sabe, eu pedia que eu tivesse certo em tudo. E às vezes, cara, o fato de você estar certo em alguma coisa te fecha para algo muito importante que estaria além. Hoje eu peço para que eu esteja errado. Se eu, por exemplo, tenho um primeiro contato com você e eu não gosto muito de você, eu chego em casa e deito a cabeça no travesseiro e falo, Deus, faça com que eu esteja errado. Que o Matheus mostre para mim que ele é uma boa pessoa. E eu tive isso, Matheus, incessantemente nos últimos anos. Eu estive errado por muitas coisas. E em todas elas eu me beneficiei. Porque quando eu achava que alguém era ruim, essa pessoa era boa, eu ganhava um novo amigo. Quando eu achava que eu estava certo em alguma coisa e eu estava errado, eu tinha que estudar e aprender. Então eu falaria para eu mesmo rezar para que eu estivesse errado, mais vezes. Boa. Acho que é muito boa. Acho que era isso. Sim. E você, mano? Putz, cara, que difícil, velho. Eu acho que o meu, cara, seria... E é isso que eu fiquei preso há muito tempo. Eu tive que ir até em psicóloga para mudar isso. E da partir daí que minha vida começou a mudar. É que é o que a gente falou agora mesmo. Nem sempre o mais sofrido é o melhor. E eu tinha muito disso. Quanto mais eu sofresse, eu tinha que treinar até vomitar. Minha dieta tinha que ser muito restrita. Então, tipo, errar pra mais é errar também. Então, isso que eu mudaria, porque eu sempre fui muito extremo. E esse muito extremo me prejudicou muito, por muitas vezes, em preparações também. Então, acho que se eu tivesse visto isso de forma diferente, eu escutar mais o meu corpo também, eu acho que faria toda a diferença aí em muita coisa. Sensacional, cara. Você tem total razão e gira muito em cima do que a gente falou agora aqui, né? Recentemente. Sim, exatamente. Muito bom. Então, galera, é isso. Queria agradecer ao Rubens por estar aqui, a gente recebendo na casa dele. O Rubens vem numa ascensão aí muito grande nesse último ano, então eu tinha que trazer esse conteúdo pro canal. Quando eu vim pra cá,
eu já falei, porra, a gente tem que gravar. Tem. 3 anos sem se ver. Não ia perder não. Então, assim, recebi muitas perguntas, não dá para responder todas, é praticamente impossível. Tentei encontrar as que mais ajudassem o público em geral. E provavelmente a gente vai fazer mais vezes, a Dragon está crescendo muito. Sim. E vai fazer esse intercâmbio cada vez maior entre Brasil, Estados Unidos e o resto do mundo. Então, obrigado, deixa uma palavrinha pra galera aí. Pô, galera, eu queria agradecer a Dragon, né, pelo espaço aqui também, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns por apostarem em atletas, em caras que realmente merecem estar nessa posição, como o Matheus. E, foi um prazer estar aqui. Sigam o meu canal, Coach Rubens Gomes, e espero vê-los em breve. Deixe seu curtir, compartilha, ajude o nosso canal a crescer. Até a próxima. Nós.